Notícia maluca dessa segunda-feira. Tava todo mundo dentro da sua tranquilidade, normalidade e as coisas andando de maneiras naturais. Até que o Atlético Nacional coloca em seu Twitter que assinou um contrato com Paulo Autuori para que ele seja o novo treinador do clube colombiano para as próximas temporadas. Sendo que Paulo Autuori, até onde a gente sabe, trabalha aqui em Porto Alegre, é diretor técnico do Internacional, bate ponto todo dia no CT Parque Gigante. Obviamente que a postagem pegou muita gente de surpresa. Não só no ambiente externo, tinha dirigente que sabia da história somente a partir da postagem do clube colombiano. Alguns diretores, alguns dirigentes do Internacional já estavam mais cientes dessa história, mas também foram pegos de surpresa com a postagem do Atlético Nacional de Medellín. O fato é que Paulo Autuori está saindo do Inter e eu conto detalhes dessa história agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla? Uma bomba nesta segunda-feira no noticiário do Internacional. Quando a gente acha que as coisas elas estão tranquilas, o Internacional trata de surpreender a todo mundo. O Internacional trata de sacudir esse noticiário. E na verdade nem foi o Internacional quem sacudiu. Foi o Atlético Nacional de Medellín quem colocou essa bomba aqui no Rio Grande do Sul. Às 13h32 da tarde, horário de Brasília, eles publicaram em seu Twitter oficial que Paulo Autuori é o novo técnico do clube, com artezinha, com card, com publicação oficial dizendo que ele será apresentado no dia 13 de outubro. O próprio Paulo Autuori, que trabalhou no Atlético Nacional de Medellín nos anos de 2018 e de 2019 e que agora estaria retornando ao clube colombiano. Só que, gente, o Paulo Autuori, hoje pela manhã, na segunda-feira pela manhã, estava no CT Parque Gigante, acompanhando a atividade. Esteve no sábado no Beira-Rio, falei com ele rapidamente, como diretor técnico do Internacional. Estava no pleno exercício da sua atividade. O que aconteceu para que de uma hora para outra ele seja anunciado como técnico de outro clube? Obviamente que a gente começou a ir atrás dessa história, buscar informações com dirigentes, muitos deles não responderam, o que deu já uma pista de que alguma coisa estava acontecendo no CT, porque em um primeiro momento a gente até cogitou a possibilidade da notícia não ser verdadeira, de ter sido um mal-entendido, mas não é. E depois, com alguns contatos, o Lucas Dias, repórter aqui da Rádio Bandeirantes, conseguiu também relatos importantes que nos ajudam a entender essa história. E a ordem dessas situações vem de uns dias atrás. Sim, algumas pessoas do Internacional, pelo que a gente apurou, já tinham conhecimento dessa sondagem do Atlético Nacional de Medellín em cima do Paulo Autuori, para que ele se tornasse o técnico da equipe colombiana. Principalmente a alta cúpula. E quando eu falo em alta cúpula, o presidente Alessandro Barcelos era um cara que sabia disso, o William Thomas, que é o diretor executivo de futebol, sabia disso, mas algumas pessoas do Conselho de Gestão do Internacional sequer foram informadas. Uma delas, inclusive, relatou que estava sabendo da história pela imprensa, por nós, porque ele não sabia de nada de Paulo Autuori com Atlético Nacional de Medellín. Bom, na tarde dessa segunda-feira, reuniões estão acontecendo no CT Parque Gigante porque um passo foi dado além do programado nessa história. Como eu citei, a cúpula do Internacional, a cúpula de gestão do Internacional, até sabia que o Paulo Autuori estava negociando com o Atlético Nacional e de que havia a possibilidade do acerto. Mas, até onde a gente apurou, o Inter não tinha conhecimento de que o Paulo Autuori havia acertado com o Atlético Nacional de Medellín. E até essa alta cúpula foi pega de surpresa com a publicação do clube colombiano. Eles souberam que o Paulo Autuori fechou o contrato com o Atlético Nacional de Medellín pelo Twitter do Atlético Nacional de Medellín. E aí, obviamente, algum passo foi dado maior que a perna. Porque normalmente esse tipo de situação é conduzido. Bom, vamos conduzir o desligamento do Paulo Autuori, a gente anuncia isso por aqui e depois ele vai ser anunciado como técnico do Atlético Nacional de Medellín. Mas o Atlético atropelou esse processo. E obviamente houve um mal-estar dentro de tudo isso, entre Paulo Autuori e Inter, o que vai obrigar o Inter a se posicionar de alguma forma. Existem algumas situações a serem observadas, tá? Eu tô gravando esse vídeo, o Inter ainda não se manifestou publicamente,
sobre a saída do Paulo Autuori, que já é dada como certa nos bastidores. Possibilidade de se reverter isso, eu acho quase zero. O Paulo Autuori ficar até o fim do ano, até se levantou essa possibilidade, mas eu acho muito difícil, principalmente porque a apresentação dele está marcada para o dia 13 de outubro. Então, se ele vai estar lá na quinta-feira que vem, se apresentando em Medellín, ele não vai trabalhar no Internacional o restante do Campeonato Brasileiro. Ele vai ir para Medellín e vai começar a trabalhar lá. Eu acho muito difícil qualquer tipo de reversão nesse aspecto. Mas o Inter e a alta cúpula foi pega de surpresa pela publicação do Atlético Nacional de Medellín, o que configura, de alguma forma, uma traição. O Paulo Autuori, por mais que estivesse comunicando às pessoas do Internacional, o presidente, o diretor executivo, de que havia negociação, normalmente tu comunica que vai sair antes de outro anunciar que tu vai sair. Obviamente vai ficar um clima um pouco mais complicado com Inter e Paulo Autuori. Vai ficar um clima um pouco tenso entre as partes, porque houve aí uma quebra de confiança, por mais que essa negociação ela acontecesse há alguns dias. De qualquer forma, o Inter vai buscar para a próxima temporada um diretor técnico e a gente pode até depois trazer alguns nomes que podem vir a ocupar esse cargo. O Paulo Autuori é um profissional muito valorizado no ambiente do Internacional, tá? Nos bastidores do clube, como um cara participativo, como um cara atento, como um cara de boas ideias, que tinha a confiança de todos os setores e que agora sai. É uma grande perda para o Internacional, ainda mais da maneira que foi. O Inter vai se posicionar, deve confirmar a saída do Paulo Autuori, mas ele será técnico do Atlético Nacional de Medellín e houve aí uma quebra de confiança. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!